Bom, eu queria cumprimentar a todos na pessoa do senador Assis Gurgás, agradecer mais uma vez o convite para trazer aqui os avanços do estudo que está sendo realizado sobre a ruralidade no Brasil atual. Eu vou fazer uma breve apresentação do estudo, porque provavelmente muitos dos que estão ouvindo a sessão de hoje não ouviram aquela de março. Então, meu papel aqui inicial é situar quem não ouviu do que se trata e, em seguida, Jean vai apresentar os avanços que nós fizemos na direção da tipologia e a professora Leonilde vai trazer uma análise que foi feita do arcabouço legal institucional do meio rural brasileiro. Então, essa é a nossa agenda de trabalho nessa tarde. Eu vou começar com alguns antecedentes, portanto, quais eram os nossos objetivos, o contexto, a diretriz de partida, quais são os produtos esperados por esse trabalho, como é que a gente pensa discutir o estudo e onde nós estamos hoje, qual é o estágio atual. Nós temos 3 objetivos, na verdade. O primeiro é fazer uma releitura do rural brasileiro contemporâneo, supondo que o Brasil passou por mudanças importantes. Então, o que seria o rural brasileiro hoje? O segundo grande objetivo é construir uma tipologia atualizada dos espaços rurais, que é o que Jean vai apresentar, e explicitar as implicações dessa releitura do rural e da tipologia para políticas públicas brasileiras. Então, não é um estudo acadêmico, né? É um estudo da academia para a sociedade brasileira voltar a refletir sobre o rural no país e para as instâncias governamentais poderem também se inspirar nas suas conclusões para torná-los políticas públicas, como o senador já destacou aqui, no momento em que a própria sociedade brasileira destaca alguns desafios que nós temos pela frente. Nós partimos dessa visão nacional que nos provocou inicialmente, não é? Que é como o IBGE, que é o nosso órgão de produção de informação, lê o rural brasileiro. E ele faz isso principalmente no censo demográfico. E o conceito que ele trabalha é o conceito de que são urbanos todos os que vivem nos perímetros urbanos dos municípios. E o rural é quem não está no urbano. Então, o rural não merece uma definição. A definição do rural é por exclusão. O que não é urbano é rural, tá certo? Então, o rural é percebido como resíduo do urbano, com uma observação de partida que o próprio censo de 2010 nos traz, que 70% dos municípios brasileiros tinham menos de 20 mil habitantes em 2010 e cerca de 90% tinham menos de 50 mil habitantes. Então, não é um país qualquer, é um país continental, não é, que passou por uma urbanização muito especial, da qual resultou um urbano muito diferenciado também, porque esse cidadão que está lá no município de 20 mil, 5 mil, 8 mil, é tão urbano quanto o de São Paulo, quando a gente diz que o Brasil é 80 e tantos % urbano. E são 2 realidades completamente diferentes dentro do mesmo conceito. O professor Zeli da Veiga, da USP, foi um dos primeiros pesquisadores brasileiros que chamou a atenção para esse fato num livro publicado em 2002, chamado Cidades Imaginárias. Quando a gente olha para o ambiente internacional, não é desse jeito que todos os países do mundo trabalham. Então, também nos estimulou a experiência internacional,
que nos trouxe lições muito importantes. Eles trabalham para conceituar o rural, não trabalham o rural como resíduo. E quando fazem isso, chegam a números muito diferentes do nosso. Por exemplo, a OCDE mostra que países como Suécia, França, Estados Unidos têm mais de 70% de sua população vivendo nas regiões essencialmente rurais ou relativamente rurais. É o oposto do que o Brasil diz. O Brasil diz que mais de 80% da sociedade brasileira é urbana. E os Estados Unidos diz que mais de 70% não é especificamente urbana. Então, essa leitura internacional também é estimulante para a nossa reflexão, não é? Nós assumimos duas diretrizes de partida que nos são muito caras e que nós estamos levando com elas o trabalho. Primeiro, nós precisamos dialogar com a diversidade regional brasileira. Então, a nossa leitura tem que fazer esse diálogo. E esse é o grande trabalho da equipe que o professor Jean lidera para fazer a tipologia. Então, o diálogo principal é com a diversidade. Um país enorme desse, com uma diversidade ambiental, socioeconômica, cultural, maravilhosa, não é? Então, a gente tem que olhar para ela e fazer dela um ativo, tanto para nossas reflexões como para as intervenções de políticas no nosso país. E a segunda diretriz é que era preciso fazer um diálogo com o urbano. Nós não podemos trabalhar o rural sem olhar para o urbano, até porque uma das tendências é cada vez mais a gente encontrar atividades urbanas no meio rural. Então, não podemos segmentar o rural e tratá-lo de uma forma separada. O estudo está dividido em 3 grandes etapas. A primeira nós já vencemos. Nós fizemos uma leitura das metodologias que existiam em outros países e das próprias metodologias que o Brasil usa para conceber o seu rural. E, no caso da professora Leonilda, ela trabalhou do ponto de vista do marco legal, também olhando para a história, como é que, ao longo da história, o marco legal foi evoluindo, né? A nossa certeza de que a história conta, não dá para viver sem ela. Segundo, a gente deu uma olhada, teve um grupo de trabalho que olhou para tipologias de outros países, não só conceitos, mas tipologias também feitas em outros países que nos inspiraram no processo da construção da tipologia brasileira. E, num terceiro momento, um grupo especial, liderado pela professora Nazaré Vanderlei e pelo professor Arilson Favaretto, eles deram um balanço mais conceitual. Que conceito a gente devia usar de rural, como é que os outros países concebem o rural. Então, isso foi muito importante para a primeira etapa. A gente recolheu esses insumos da primeira etapa para chegar à etapa onde nós estamos, que é a etapa da montagem da proposta da tipologia, que vai ser apresentada daqui a pouco, e 2 discussões paralelas, que estão sendo feitas também nesse momento, a que também vai ser apresentada da análise do quadro institucional e as implicações desse tipo de abordagem para políticas públicas no Brasil. Então, é nessa fase que nós estamos agora. E, paralelamente, tem um cronograma de discussão, validação e divulgação. A apresentação aqui no Senado, essa segunda apresentação, faz parte do nosso cardápio de discussão, não é? A ideia é que isso não seja apenas um estudo acadêmico. É um estudo onde a academia traz o seu aporte para a sociedade, para as instâncias políticas se apropriarem desse tipo de debate, para que a gente possa dar plasticidade no futuro a isso que está sendo produzido. A equipe técnica que foi mobilizada é bastante ampla.
sobre a minha coordenação de Humberto e de Lucila, que está aqui também, nós temos vários pesquisadores de várias universidades brasileiras que foram sendo mobilizados pelo estudo. Então, ali está o grupo de pesquisa e o cronograma do trabalho era de 14 meses, é ainda de 14 meses. Então, a gente está chegando aí ao 12º mês, cumprindo basicamente o cronograma. Esse segundo cronograma, a gente devia estar aqui com esse produto que está sendo apresentado hoje aqui ao Senado. No próximo mês, a gente vai fazer algumas oficinas e antes da Conferência Nacional da Agricultura Familiar, é preciso que a gente tenha esse trabalho pronto e acabado, porque vai ser um momento político também muito importante, né? O Brasil aprendeu a construir políticas públicas desse jeito, né? Vindo de debates municipais para debates regionais, para uma grande conferência nacional, e a expectativa é que a próxima conferência nacional, que vai se dar no segundo semestre, seja um momento em que esse trabalho também possa ser apresentado e possa interferir nas discussões que vão ser realizadas ali. Eu vou destacar algumas coisas das bases conceituais que vão aparecer aqui nas falas da tarde, mas antes eu diria que nós identificamos 3 marcas muito interessantes do desenvolvimento brasileiro que interessam ao nosso tema. Primeiro é a grande concentração no Brasil dos setores industrial e do serviço nas áreas urbanas e principalmente nas grandes áreas urbanas. É uma marca brasileira. Eu acho que nenhum país do mundo teve a ousadia que o Brasil teve, por exemplo, de botar quase metade da produção industrial de um país desse tamanho numa única cidade, a cidade de São Paulo, e 70% da produção industrial numa única região, a região sudeste. Não tem paralelo no mundo essa ousadia. Isso dá uma marca muito importante ao tipo de urbanização que a gente fez. Por outro lado, aquele dado que eu dei, 70% dos municípios têm menos de 20 mil habitantes e 90% têm menos de 50 mil. Então, é uma industrialização muito especial, em que você teve grandes cidades, mas a grande maioria dos nossos municípios são municípios de menos de 50 mil habitantes. É um perfil de industrialização, de urbanização bastante especial. Por outro lado, como o rural é muito associado tradicionalmente à agricultura, nós estamos falando de um país onde a agricultura, embora as nossas fichas tenham sido colocadas no século XX e nos transformar numa potência industrial, paralelamente a agricultura brasileira se modernizou muito. Tá certo? Então, o senhor mesmo falou que hoje, quando a gente olha quem sustenta o tranco da nossa balança comercial, não é aquela aposta que a gente fez central no século XX. Então, este país é mais complicado do que a gente imagina. Por outro lado, nós estamos trabalhando com algumas tendências recentes. Eu falei no começo que o Brasil mudou muito e continua mudando, e algumas tendências nós destacamos para trazer aqui ao debate. Primeiro, a mudança do perfil demográfico, né? De uma sociedade, por exemplo, predominantemente de jovens, para uma sociedade mais madura que a gente está transitando. A importância que a agricultura ganhou, que eu já falei, não é? E a importância do reconhecimento dos 2 tipos de agricultura. Acho que também isso foi uma mudança importante. A agricultura tem peso nas exportações, como aqui já apareceu, mas ela não tem um peso decrescente na ocupação da mão de obra do país, mas com uma mudança recente muito interessante, que é a redução da desigualdade da renda do trabalho no país inteiro e no meio rural também, não é? Essa convivência das 2 formas de agricultura é outra tendência importante. Eu sou de uma geração de economistas que participei de muito debate sobre agricultura familiar e
A gente ouvia dizer isso não vale a pena, isso é coisa de pobre, não tem futuro, não é? E desse ponto de vista o Brasil mudou. Os últimos anos têm feito uma mudança muito interessante de mostrar que o Brasil não precisa optar por um só tipo de agricultura, que ele tem potencial para ter as duas estruturas, cada um tem suas vantagens, e o país tende a trabalhar desse jeito, embora ainda tenha uma relação conflituosa entre esses dois tipos de agricultura, não é? Mas tem uma mudança também em curso que é muito interessante. A outra tendência que tem a ver também com o nosso estudo é que o território tem ganho espaço como unidade de planejamento. Aí eu acho que a ousadia do MDA em trabalhar com a abordagem territorial, ela é uma novidade interessante, não é? E por que ela é interessante? Porque a maioria, a organização dos ministérios, a organização dos governos estaduais, a organização da própria sociedade brasileira é setorial. Certo? E essa organização hoje tem que dialogar com a outra abordagem, que é uma abordagem territorial. E quando a gente vai fazer tipologia aqui, a gente não vai fazer uma tipologia tradicional, de juntar algumas variáveis e dizer tem tal e tal tipo. O grande desafio nosso aqui foi fazer essa discussão da tipologia no mapa do Brasil. Então, territorializar. Eu estou dizendo que é o tipo tal, mas eu quero saber o endereço do tipo tal. Aonde no Brasil predomina esse tipo. É essa a proposta desse estudo, está certo? Que é consistente com o outro avanço que a gente vem fazendo nas políticas públicas brasileiras de forçar a intersetorialidade e o tratamento multidimensional. Então, tem um esforço em curso da gente quebrar as caixinhas setoriais para poder trabalhar o Brasil com uma visão mais realista, não é? E, finalmente, quando a gente olha para o futuro, é muito interessante. O país que se quis se fazer potência industrial no século XX, tem hoje, no século XXI, duas janelas de oportunidade. Uma que é ser um grande produtor de energia renovável e outro ser um grande produtor de alimentos. Certo? Essas duas oportunidades, o endereço delas não é a grande cidade brasileira. O endereço delas é o Brasil rural. Portanto, o Brasil rural vai estar na agenda brasileira. Porque ali tem duas oportunidades muito importantes que o Brasil não pode nem deve desperdiçar. Certo? Então, nós não estamos trabalhando um tema que será irrelevante no século XXI. Será relevante, portanto, o tipo de abordagem, o tipo de política que a gente vai fazer é importante para discutir o futuro do nosso país. A base conceitual principal que nos está guiando é essa aí. A tradição, como eu já disse, é que o rural é periférico, residual e definido a partir do urbano, né? Isso não é uma coisa irrelevante, porque daí tem pelo menos duas implicações importantes. As relações cidade-campo têm uma conotação distinta do que tem em países que pensam diferente, e a sociedade brasileira tendeu a entender que o rural era o arcaico e que o urbano era o progresso, o que é uma visão falsa também, tá certo? Em vários outros países, o progresso é rural. Então, é uma deformação, digamos assim, da visão predominante no Brasil. E é contra essa visão que esse estudo está se colocando, tá certo? Ele está dizendo, atenção, contemporaneamente, se era errado no passado, né, e diante do futuro, vamos consertar. E a visão que a gente está defendendo é essa que está na proposta que foi feita no estudo da professora Nazaré e do professor Arilson. Eles definem que o rural é uma forma territorial de vida social. Então, quando a gente diz que o rural não é o agrícola, não é a agropecuária, embora a agropecuária e o agrícola dominem no rural, tá certo?
é muito importante essa concepção, porque a gente rompe com essa visão economicista de que o rural é o lugar da produção agropecuária. E como a produção agropecuária, mesmo botando a cadeia toda, ela só é 30% da economia brasileira, ela tende a pesar pouco, tá certo? Então, a discussão ela é isso, mas ela é mais do que isso. Então, o rural é uma forma territorial de vida social. E vocês vão ver que, para construir a tipologia, nós não pegamos somente variáveis econômicas. Nós pegamos variáveis da vida social. Tá certo? Então, a gente teve que abrir as variáveis para dar conta desse conceito que é o norteador dos nossos resultados. Tá certo? Então, olhamos para tipologias de outros países. O estudo que foi feito pela UFRJ olhou para esses países que estão aí em verdinho, tá certo? Mostrou que vários países já lidam com esse tipo de concepção. Desse ponto de vista, nós não estamos sendo pioneiros, estamos nos iluminando no debate internacional que dá esse tipo de resultado. Por exemplo, 35% das regiões europeias são classificadas como predominantemente rurais e 14% são consideradas rurais isoladas, não é? Se somar ali, dá 49%, quase 50% da Europa seria rural, tá certo? Então, é esse o debate que a gente está. E na CEPAL, eles fizeram um estudo para a América Latina, mudando um pouquinho só o conceito do rural, extrapolando o econômico só do agrícola, e constataram que o Brasil tinha 36% da população rural. E o IBGE diz que tem 18,8%. Então, um pequeno acréscimo nessa visão já mostra que a gente tem que pensar sobre esse número. Então, é por aí que a gente partiu, né, dessas leituras que nós partimos, e a apresentação agora é dessa segunda fase do trabalho, e eu vou passar primeiro para a Jan e depois para Leonilde, mostrar como é que a gente está lendo o Brasil no nosso estudo. Muito obrigada. Agradeço a professora Tânia.